Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre regionalização do continente americano, mais especificamente entender da diferença entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A princípio, nós precisamos lembrar que essa diferença vem justamente de uma divisão que é a chamada divisão socioeconômica. Mas antes de chegarmos na divisão socioeconômica, mostrar no mapa à frente, a gente precisa lembrar da divisão política do continente americano. Super importante para nós entendermos que ela também é dividida em três grandes regiões. E entre essas três grandes regiões, nós temos como destaque a América do Norte, que está localizada a sua maior parte entre o Trópico de Câncer, e o Círculo Polar Ártico. Essa região, é considerada uma das maiores do continente americano. Não esqueça, ela representa 55% do território americano e, claro, possui 3 países, ok? Já a América Central, o próprio nome já diz, ela está no centro americano. Ela representa atualmente 2% da América e se divide em América Central Istmica e América Central Insular, onde à frente vamos fazer a diferença, tudo bem? Já a América do Sul, não esqueçamos, ela representa 43% do território americano e possui 12 países independentes e uma área francesa, conhecida como Guiana Francesa, ok? Como falamos agora há pouco, a América Central, ela subdivide em 2 grandes áreas, Istmica e Insular, ok? Sendo que a porção istmica, não esqueçamos, ela é composta por áreas continentais, então ela é uma porção meramente continental, ok? Enquanto as áreas insulares são compostas por uma porção não continental. Como assim, Alex? Você percebe que esses países da América Central Istmica não são ilhas, tudo bem? Ou seja, não são uma porção de terra cercada por água, então você diz que é uma porção istmica ou uma porção continental da América Central. Mas se você olhar, por exemplo, Jamaica, se você olhar Cuba, Haiti, se você olhar as áreas das Bahamas, Porto Rico e várias outras áreas que compõem a América Central, observe que já são ilhas, ou seja, uma massa de terra cercada exatamente por água. Logo, é uma porção não continental, daí você chama de América Central Insular. Tudo bem? Dando continuidade, a gente precisa fazer a diferença também a partir da divisão socioeconômica do continente americano. E a partir dessa divisão socioeconômica do continente americano, que considera os aspectos culturais e, claro, o próprio processo de formação territorial das áreas, nós podemos dividir a América em 2 grandes áreas, sendo elas a América anglo-saxônica e a América Latina. Aqui você percebe essa área rachurada, com linhas na horizontal, seria a área da América anglo-saxônica. E a área aqui rachurada com linhas na vertical seria a América Latina. Não esqueçamos que a América anglo-saxônica ela é composta exatamente por alguns territórios, como Canadá e Estados Unidos. Perfeito? E não esqueçamos que eles passaram por um processo de colonização de povoamento. Ou seja, o grande objetivo naquele momento era construir uma nova pátria, construir exatamente uma nova territorialidade. Até porque, se você for mergulhar nas suas aulas de história, dentro do processo da reforma protestante, você vai ter a contra-reforma. E a Igreja Católica, implementando naquele momento a contra-reforma, fez com que inúmeros imigrantes saíssem exatamente das áreas do continente europeu e, claro, fosse para as áreas dos Estados Unidos, hoje chamado, ok? Então, se você for perceber, o objetivo naquele momento do migrante era justamente construir uma nova pátria. Diante disso, já que houve o predomínio da colonização de povoamento, nós vamos ter o fato de que esses 2 países serem ricos, serem modernos e, claro, possuírem um alto IDH, ou seja, um alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, condições bem melhores em relação à América Latina, onde você percebe que na América Latina nós temos o território mexicano, toda a América Central e a América do Sul. Ok? É nesse contexto que você precisa recordar, querido estudante, que a América Latina passou por um processo de colonização de exploração. E diante do predomínio da colonização de exploração, nós vamos ter o fato de todos esses países, se tornarem subdesenvolvidos,
pobres ou países do sul, como nós chamamos hoje. Só que, claro, nesse contexto existem alguns países que estão em emergência econômica, como México, Chile, Brasil e alguns outros países do contexto da América Latina. Mas o que é interessante você lembrar que pelo fato de terem passado pela colonização e exploração, todos esses países são subdesenvolvidos, atrasados, portanto, bastante dependentes de tecnologia, bastante dependentes de capital financeiro, né? Ou seja, de um capital de financiamento e especulativo e, claro, possui um baixo índice de IDH, ou seja, um baixo índice de desenvolvimento humano. Essa divisão socioeconômica, portanto, ela leva em consideração os aspectos culturais, ok? E a formação territorial. Lembrando que a América anglo-saxônica ela teve o predomínio de colonização de povoamento pelos povos anglo-saxônicos, se destacando os ingleses, ok? Já na América Latina nós tivemos o predomínio dos colonizadores cuja base de formação linguística foi o latim. Neste caso você vai ter o português e o espanhol. Tudo bem? Mas na América Latina existem algumas exceções, né, de países que não passaram, né, por ocupação latina, e sim por outras ocupações, como holandeses, franceses e até ingleses. Mas a gente vê isso no próximo canal, na próxima aula do canal. Um grande abraço e fique com Deus.